Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a pré-história, tá? Que é o conteúdo que a gente vai entrar agora. Algumas salas eu já comentei um pouquinho, outras ainda não tinha dado tempo. Então, nós vamos ver agora a evolução humana. Bom, a gente, quando fala de ser humano, né, tem sempre que colocar que existem duas hipóteses para o surgimento do ser humano, que é a teoria evolucionista e a teoria criacionista. Bom, a teoria criacionista é aquela baseada na religião, onde a gente tem a crença, né, em Deus. A mais conhecida é a teoria cristã da Bíblia, do livro de Gênesis, de Adão e Eva. Mas é importante vocês saberem que não é a única, né? Essa teoria criacionista, ela varia de acordo com a crença religiosa, né? Com a religião de cada pessoa. Essa a gente não fala, a gente não trabalha com ela, porque ela é baseada na fé. E nós trabalhamos com a ciência. Então, a teoria que a gente vai estudar é a teoria evolucionista, que é a teoria baseada no estudo de fósseis, tá? A teoria evolucionista mais aceita no campo científico foi a desenvolvida pelo cientista Charles Darwin, que ele fala sobre a origem das espécies no livro dele, e ele fala sobre como foi essa evolução. Bom, o que vocês precisam saber? Primeira coisa, que o aluno sempre questiona, ele fala assim, mas como é que sabe de tudo isso? Né? Como que eles sabem como eles viviam se eles não escreviam nada? Bom, tudo que os cientistas colocam sobre como era a vida desses seres humanos é baseado no estudo dos fósseis, dos objetos, dos instrumentos, das armas, né, que eles encontram. Existem duas ciências que trabalham aí, amigas da história, nesse processo, que é a paleontologia e a arqueologia. A paleontologia, ela trabalha com o estudo dos fósseis. Então, eles fazem aquele trabalho de escavação, retirada do fóssil e datação do fóssil há quantos mil anos atrás, né, viveu aquele fóssil, se era masculino, se era feminino, se era carnívoro, se era herbívoro, que espécie era, se era australopiteco, se era homo habilis, homo sapiens. Então, eles fazem esse processo, que é um processo lento, demorado, né, mas que é a partir daí que a gente vai ver aonde vivia essa espécie, como ela era, né, as características dela através do fóssil. A arqueologia vai fazer o trabalho de estudo de objetos. Então, armas de pedra lascada, armas de pedra polida, armas de metal, restos de fogueira, pinturas rupestres, né, instrumentos, vasos de cerâmica, potes, tudo que eles faziam, tudo que eles produziam ali é o trabalho do arqueólogo, que vai fazer esse processo também de datação, de identificação, como era usado esse objeto, né? Como que eles utilizavam, né? E a partir daí, então, ele vai poder identificar algumas características do modo de vida dessas pessoas, tá bom? Então, é através do estudo dessas ciências. Dá para saber 100% como era a vida dessas pessoas? Não, não dá para saber 100%. Muitas coisas são suposições a partir do estudo da arqueologia e da paleontologia. Então, se supõe como era a vida dessas pessoas, tá bom? Dentro da linha evolucionista, né, acredita-se, através dos fósseis, que as primeiras mutações genéticas ocorreram por volta de 5 milhões de anos atrás, dentro do continente africano. Então, a África foi o primeiro continente onde os primatas, né, sofreram mutações genéticas, mudanças no seu corpo, e essas mudanças deram origem a uma espécie chamada de Australopithecus. Essa espécie Australopithecus era bem semelhante à espécie humana, só que o crânio dela era bem menor, né? A estatura dela também era menor, mas ela já pensava um pouco, né? Era diferente dos primatas normais, né? Dos chimpanzés, dos gorilas normais. Então ela já era um pouco mais inteligente, mais evoluída, por a chamada espécie Australopithecus. Isso foi feito um cruzamento genético, né, um mapeamento genético, e percebeu-se que ela tinha alguns genes que estão presentes no corpo do ser humano, tá? Por isso, ela é considerada uma primeira espécie
de primatas aí que evoluiu, e só que ela entrou em extinção. Não se sabe exatamente por quê, né, que essa espécie não conseguiu progredir, tá? Por volta de 2,5 milhões de anos atrás, ela extinguiu-se, acabou e não evoluiu mais, tá? Todos morreram e acabou a espécie Australopithecus. A espécie que deu origem ao ser humano, nossa espécie, ela é uma outra ramificação, uma outra espécie que evoluiu também dos primatas, que é a espécie Homo. Essa espécie Homo, ela é mais recente, de aproximadamente 2,5 milhões, então a outra estava entrando em extinção e essa evoluiu, tá? A espécie Homo. Essa espécie Homo também surge na África. Da África, ela vai habitando os outros continentes. Então, ela vai habitar a Europa, a Ásia e a América. Oceania e América são os últimos continentes a serem habitados. Os cientistas, então, encontraram semelhanças genéticas dentro das espécies Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, ou homem de Neandertal, e o Homo sapiens sapiens, que é um homem moderno. Então, existe dentro do cruzamento genético que eles fizeram através dos fósseis, semelhanças genéticas entre essas espécies. Por isso, eles acreditam que essas espécies pertencem a uma mesma família que foi evoluindo. É lógico que isso são milhões de anos de evolução, tá? Bom, dentro da história, então, nós dividimos esse processo de evolução deles em 3 fases, que a gente chama de Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais, o período dos metais, tá? Dentro do Paleolítico, a gente vê as primeiras espécies, que é a espécie Homo habilis. Então, nesse período, eles eram caçadores e coletores, a maioria deles eram carniceiros, ainda comiam carne crua, né? E usavam instrumento de pedra lascada. Então, por isso, o Paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada. Então, nesse período, eles habitavam principalmente a África e algumas espécies já habitavam o Oriente Médio, tá? E nós vamos ter, então, a utilização do fogo no final do período Paleolítico. O primeiro contato com o fogo teria sido acidental, né, através de raios, e aí depois ele vai aprender a dominar esse fogo, a produzir esse fogo. Então, o domínio do fogo vai ser fundamental, vai trazer muitas mudanças para a vida dele. Os cientistas acreditam que o consumo de carne, né, principalmente a carne cozida, vai fazer com que esses Homo habilis possam se tornar cada vez mais inteligentes. Então, o desenvolvimento do cérebro dele, né, vai vir junto com o consumo da carne. Quanto mais carne ele consumia, mais inteligentes as espécies futuras dele ficavam. É lógico que não vai ser de um ano para o outro, nem de 1000 anos, né? Então, são milhares de anos, muitas gerações foram se passando para que eles fossem ficando cada vez mais inteligentes. E aí, então, nós vamos ter a espécie do Homo erectus. A espécie do Homo erectus, né, descendente do Homo habilis, já é uma espécie que vai habitar o continente europeu também. Essa espécie já vai aprender a dominar o fogo, vai usar o fogo para caçar, vai usar o fogo para aquecer a escuridão, para se aquecer no inverno, para clarear a escuridão, desculpa, né? Para se aquecer no inverno, para cozinhar os seus alimentos. Então, o fogo vai servir como uma arma, o fogo vai mudar, transformar completamente a vida desses seres, né, do Homo erectus. Eles, no começo, como Homo habilis, eles viviam em grupos pequenos, de 3, 4 pessoas, estavam sempre migrando, como eu falei, eram nômades. Agora, já na espécie do Homo erectus, eles já vivem em grupos maiores, de 10, 15 pessoas, e eles já não migram tanto, né? Vão se fixar mais tempo em um lugar e vão migrar de acordo com a necessidade da caça, né? Que precisam ir em busca de caça, de alimento, de comida, tá? Então, ele já vai deixar o período paleolítico e já vai entrar no período neolítico, aonde, ficando mais tempo em um lugar só, ele vai desenvolver a pedra polida também como arma, não só o fogo. Isso vai fazer com que ele possa ter uma vida melhor, né? Ele é chamado de Homo erectus porque ele já tem uma coluna, né, completamente ereta. Ele é completamente bípede. Já o Homo habilis, ele usava as mãos quando ele precisava ainda correr rapidamente, né, escapar de predadores.
E aí, então, já o Homo erectus, não. Ele era bem semelhante à nossa espécie, mas ainda não era inteligente como nós. O crânio dele era um pouco menor, né? Ele não pensava assim, não era tão inteligente como a nossa espécie. Bom, aí então veio a espécie Homo sapiens, né? Que também é conhecida como homem de Neandertal. Essa espécie também evoluiu dentro do continente europeu. Então, eles têm cruzamentos genéticos aí que fazem com que os cientistas acreditam que eles são parentes, né, do Homo erectus, que eles teriam evoluído até chegar num homem mais inteligente, né, que seria chamado então de Homo sapiens, ou homem de Neandertal. Esse Homo sapiens já era bem semelhante à nossa espécie, né, já começou a produzir as primeiras casas para se abrigar, então já começou a desenvolver algumas técnicas agrícolas, de produção, de plantação. Ele já habitou todo o continente asiático e teria sido essa espécie que atravessou o Estreito de Bering e que chegou até a América. E depois, então, a espécie Homo sapiens, o homem de Neandertal, evoluiu até chegar à nossa espécie, que é a espécie Homo sapiens sapiens, ou homem moderno, né? Então, a nossa espécie já é uma espécie que domina completamente a natureza, né? Que vai desenvolver a escrita, uma forma de registrar o que está se passando com eles, né? Nós vamos desenvolver um governo, porque daí o grupo vai ficando muito grande, vai ter a necessidade de ter uma liderança, alguém que lidere, então surgem aldeias, né? Já vão se formar grupos grandes que vão viver em aldeias, onde eles vão desenvolver agricultura, onde vão ter várias profissões, né? Ferreiro, carpinteiro. Então, isso vai fazer com que haja uma divisão das tarefas, uma divisão do trabalho e a necessidade de ter alguém para comandar isso tudo, para liderar isso tudo, né? Até que surja também a necessidade de ter regras, de ter leis. Esse Homo sapiens, esse homem moderno, já vai desenvolver o uso dos metais. Então, ele vai descobrir que na natureza existem metais, como o cobre, o bronze, né, o ferro, e esses metais vão ser utilizados para a fabricação de armas, né, para a fabricação de espadas, de escudos, para a fabricação de panelas, de utensílios domésticos que vão ser utilizados para facilitar a vida deles. Então, o domínio da metalurgia, né, a fundição do ferro, derreter o ferro, derreter o cobre, aquecer no fogo e formar uma arma, uma faca, uma lança, isso vai dar a ele mais poder ainda e vai ser um diferencial também na vida desses primatas, desses primeiros seres humanos. Então, essa é a teoria evolucionista, né, mais aceita dentro do campo da ciência, tá? Vocês vão, então, estar fazendo um resumo da pré-história. Vamos dividir. Eu tinha passado para vocês toda a pré-história geral do Brasil e do Mato Grosso do Sul, mas para não confundir a cabeça de vocês, eu acho melhor a gente fazer só do Mato Grosso, só da pré-história geral, né, do Brasil, do mundo, e vamos deixar do Brasil para a próxima aula. Então, vamos fazer um resuminho aí só da parte da pré-história geral, que seria o Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais, que foi isso que eu falei para vocês agora. E aí depois a gente vê a outra parte, tá? Para não ficar muita coisa para vocês, tá bom? Aí, na próxima aula que a gente tiver, a gente fala da pré-história do Brasil e depois um pouquinho do Mato Grosso do Sul, tá bom? Beijo!